O tema de hoje, a parábola de Jonas. O texto base está em Mateus capítulo 12, a partir do verso 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Outro texto está aqui em Mateus 16, a partir do verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então o estudo de hoje vai falar sobre a parábola de Jonas, o sinal de Jonas. Então não sei se seus irmãos perceberam, está dizendo que para aquela geração má e incrédula seria dado apenas o sinal de Jonas. Muita gente interpreta apenas como sendo 3 dias e 3 noites que Yeshua Jesus ficou no seio da terra. Mas vocês vão perceber neste estudo de que tem mais coisas do que apenas isso. E não só aponta para Yeshua, mas também para suas 2 testemunhas. Então, reparem também que os ninivitas, um povo ímpio, um povo pagão, se levantará no juízo contra esta geração e a condenarão. Então vocês vão perceber uma figura nessa parábola do livro de Jonas. Quem são os ninivitas? Então vamos entrar na leitura do livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Primeiro ponto aqui a considerar é que o nome Jonas, em hebraico, é a palavra Ioná. Ioná significa pomba. Então esse é o significado da palavra Jonas. Então a gente sabe que na cultura hebraica os nomes têm significado, né? Mesmo as palavras têm significado. Então a gente tem que estar atento a todos os pequenos pingos nos is, nas vírgulas, em tudo aquilo que a gente encontra na Escritura, porque pode trazer tesouros escondidos. Uma delas aqui, por exemplo, é no verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então, se você pesquisar na Escritura, quem que é Jonas, filho de Amitai? Você vai encontrar lá no livro de 2 Reis, no capítulo 14, verso 25.
restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Aparentemente não tem muita informação aqui, que é a única passagem que fala de Jonas, sem ser no próprio livro do profeta Jonas, e sem ser no Novo Testamento, nas palavras de Yeshua. Contudo, se você pegar esse único verso aí de 2 Reis 14, 25, tem uma palavra interessante, que é a palavra que ele era de Gat-Hefer. Então vamos ver aonde que é Gat-Hefer na Escritura. Está no livro de Josué, capítulo 19, a partir do verso 10. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Sarid. Subiu seu limite pelo ocidente a Maralá. Tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está defronte de Joquineão. De Sarid dava volta para o oriente, para o nascente do sol até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberat e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Hefer, olha aí o Gat-Hefer, e Et-Kazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando ao limite passeava para o norte a Hanatom, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades, com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades, com as suas aldeias. Aqui nós temos mais uma palavra-chave, nesses textos que eu acabei de ler de Josué, capítulo 19. É a palavra Zebulon. Lembra que Jesus e Yeshua disse que não daria um sinal que não fosse do profeta Jonas? Não era só 3 dias e 3 noites, tem muito mais coisa. Uma delas é que o profeta Jonas veio de Zebulon. E Yeshua, Jesus? Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Então Yeshua foi se refugiar lá em Zebulon, terra do profeta Jonas, Galiléia dos gentios. Essa profecia que é citada em Mateus capítulo 4, que era por intermédio do profeta Isaías, no verso 14, ela está lá em Isaías capítulo 9, a partir do verso 1, que diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Percebem aí o cumprimento de Yeshua nessa profecia de Isaías capítulo 9? E esse capítulo 9 é conhecido tradicionalmente pelo verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então esse livro de Jonas, voltando ao livro de Jonas, fala para ele, Deus chama o profeta Jonas para ir pregar numa cidade de Nínive, uma cidade pagã, uma cidade ímpia, onde Deus queria que ele pregasse lá. Então, como eu disse, é uma parábola, esse livro de Jonas. Então, Nínive representa quem? A Jerusalém. Então, Nínive representa quem?
Nínive representa Jerusalém espiritual, a cidade corrompida, conforme está descrito no livro do profeta Ezequiel. E Jonas, além de simbolizar o próprio profeta Ezequiel, que foi chamado para pregar numa cidade corrompida, uma casa rebelde, a casa de Israel, e também representa as duas testemunhas, né? Porque em Apocalipse fala para se comer o livrinho do profeta Ezequiel, que era doce na boca, mas se tornava amargo no estômago, exatamente porque era para pregar ao próprio povo, uma casa rebelde, né? E também vemos que, como foi dito no início, eu estava afirmando, que esse profeta Jonas também simboliza Yeshua, Jesus. Então, ora você vai ver alguns pontos identificando para os dois, Yeshua, Jesus e as duas testemunhas, ora só para Jesus, ora só para as duas testemunhas. A gente vai ver alguns pontos aqui. Então, esse profeta Jonas quis fugir dessa tarefa. Missão, porque era muito árdua e difícil. Continuando a leitura, Jonas capítulo 1, a partir do verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te para não perecermos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então aqui nós terminamos o capítulo 1 de Jonas. Então, como eu disse, o profeta Jonas também serve para as duas testemunhas, ou para o profeta Ezequiel. E a gente vê isso em Ezequiel 1, a partir do verso 4, onde ele enfrentou, ou ele viu, essa tempestade, que vinha através de 4 seres viventes, no capítulo 1 de Ezequiel. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta:
tinham a semelhança de homem. E no verso 24 do capítulo 1 diz: andando eles, ouviu o talatar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Então você observa esse mar revolto, esse som de muitas águas, né? Esse vento. Reparou que tem um paralelo com Ezequiel, né? No capítulo 1. E a gente vê no capítulo 2 que era para o profeta Jonas ir para Nínive. Mas olha Ezequiel, como é semelhante. Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 1. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles. Ele lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Porque hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te sujas. Olha lá, não desista. Não te sujas como a casa rebelde, não seja como eles, né? Não se rebele contra mim, né? Não fuja da sua obrigação. Não fuja do teu chamado. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim. E nela se achava o rolo de um livro, aquele livro que eu citei de Apocalipse. Estendeu-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele. Estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Se os irmãos quiserem mais detalhes sobre esse livro do profeta Ezequiel, já tem um estudo publicado no meu canal, e eu deixarei na descrição deste estudo, deste vídeo, né, o link para acesso ao livro do profeta Ezequiel, em comparação com o Apocalipse. E a gente vê mais um texto interessante, falando dessas águas que se revoltam, e desse profeta que está dentro do barco. Olha como é tremendo o Salmo 107, a partir do verso 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Lembra de Jonas? Que clamou de dentro do peixe, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Olha a semelhança com o profeta Jonas. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam do tino. Então, na sua angústia, dentro do peixe, né? Clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta. Não foi isso que aconteceu com Jonas? No barco lá? E as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os livrou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Não foi isso que os marinheiros fizeram quando jogaram Jonas no mar? E o mar se acalmou?
Eles não renderam graças ao Senhor? Exalte-se também na assembleia do povo, e o glorifique no conselho dos anciãos. Então esses mares são povos, línguas, nações, né? Percebe que Jonas estava fugindo da sua responsabilidade. Mas quando ele foi enviado, foi jogado nos mares, foi enviado para dentro do mar, né? E um peixe o engoliu, passou por uma grande tribulação, foi que ele clamou a Deus, e aí foi que ele foi cumprir o seu chamado, né? E por isso o mar se acalmou, porque o profeta de Deus foi enviado exatamente com esse propósito, né? E a gente vai ver mais para frente mais coisas interessantes. Vamos agora para Jonas capítulo 2, a partir do verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, olha o abismo aí que eu li no Salmo 107, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Lembra? Nações, hein? Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver ao teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Olha aqui, você acha que dentro do mar alguém vai ficar enrolado de alga? Né? Que palavra é essa alga? Né? O que significa? Por que essas águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou? Tudo isso são símbolos. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fiz subir da sepultura. Aqui essa palavra é Sheol. Então fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então Jonas foi ressuscitado, assim como Yeshua também foi, onde passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Mas observe que quem está dentro do grande peixe, ou quem está dentro do seio da terra por 3 dias e 3 noites, não estava dormindo, ele estava consciente. Tanto é que do seio da terra orou ao Senhor, clamou ao Senhor. Isso mostra, em primeiro lugar, que os mortos não dormem. O dormir na Escritura é apenas uma forma simbólica de se dizer aqueles que partem da vida física. Para nós é como se eles estivessem dormindo, mas eles de fato não estão dormindo. Exatamente como Yeshua contou na parábola do rico e do Lázaro, aonde um estava vendo o outro, o diálogo entre um e outro, né? Totalmente conscientes da sua situação. Voltando aqui ao verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, como eu disse, aponta para Jesus e aponta para as duas testemunhas. Jesus estava no ventre do grande peixe, no seio da terra, por 3 dias e 3 noites, e foi vomitado da terra. Quem ressuscita não é simbolicamente como que vomitado da terra, né? Em vez de ser um peixe, é a própria terra que vomitou. Percebem? E Jesus, Yeshua, disse que ao Senhor, ao Deus, pertence a salvação. A gente vê isso no livro do profeta Isaías, aonde que há um único Salvador. E esse Salvador é YHWH, o Eterno. Então esse capítulo 2 de Jonas
se os irmãos perceberem os detalhes, ele aponta para o Salmo 22, principalmente, né? A crucificação do Messias, de Yeshua. Vemos no verso 2 e no verso 7 do livro do profeta Jonas, capítulo 2, onde ele estava clamando ao Senhor, do ventre do abismo, né, conforme está escrito aqui. E no Salmo 22, no verso 2, diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Né? Clamava de dia e de noite, 3 dias e 3 noites. Verso 5: As águas me cercam. No Salmo 22, nós encontramos a partir do verso 12, a seguinte afirmação: Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Os ímpios, os pagãos, né? Os romanos, né? Ou mesmo judeus ímpios, né? Que não é pela carne e pelo sangue que se torna servo de Deus, mas pela fé, né? Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água. Olha que interessante. E todos os meus ossos se desconjuntaram meu coração. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Cercou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-se as mãos e os pés. Vê no verso 5 de Jonas capítulo 2 que as águas me cercavam até a alma, né? E aqui no Salmo 22, no verso 14, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, né? Olha que interessante essas algas que eu disse, né? Que se enrolaram na minha cabeça. Essa palavra algas é a palavra suf, S-U-F. E no hebraico significa junco. Então nós temos na escritura várias passagens com a palavra junco. Uma delas é o Mar Vermelho, Yam Suf, Mar de Junco, o verdadeiro nome do mar, né? Não Mar Vermelho, né? Mar Vermelho veio pelas traduções, mas o verdadeiro nome do mar era Mar de Junco, Mar Yam Suf. Então o que significa essas algas, esses juncos, melhor dizendo, né? Enrolados na cabeça dele, de Jonas? Nada mais é do que a coroa de espinhos de Yeshua. Então percebem que é um paralelo o Salmo 22 com o capítulo 2 de Jonas. Agora nós passamos para o capítulo 3, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Olha só, depois que foi vomitado da terra, convocou Jonas para pregar numa caminhada de 3 dias para percorrer toda Nínive, né? Por que 3 dias? Depois da morte de Yeshua, quantos dias nos resta? 3 dias. Então essa Nínive é Jerusalém, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia. Guardem isso, que vocês vão ver no capítulo 4, porque isso é importante. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, olha, outro ponto importante, 40 dias, e Nínive será subvertida. Os nínives creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive
por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Olha só, eu não disse que era 3 dias para percorrer a terra? Então, a gente pega aqui no Salmo 95, a gente vai encontrar esses 40 dias, quer ver? A partir do verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, o abismo, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos. Para cada dia, lembra lá no livro da lei? Para cada dia, 1 ano de peregrinação. Então é por isso que o livro do profeta Jonas citou 40 dias, para a gente se lembrar do Salmo 95. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ora, o que significa esse descanso? Não é o 7º milênio? Então perceba como está ligado o livro do profeta Jonas com Yeshua, como está ligado com as 2 testemunhas que vão pregar a Nínive durante 3 dias proféticos, que vão pregar a uma cidade rebelde, uma cidade prostituta. Agora vocês conseguem enxergar que essa cidade prostituta é Jerusalém? Né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Voltando, vamos finalmente ao capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite
nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Em primeiro lugar, a gente vê essa planta que Deus cresce ao lado de Jonas, e depois, no dia seguinte, Deus envia um verme e acaba secando a planta que Deus tinha plantado. E essa planta estava fazendo sombra para Jonas. No original é suká, é tenda, né? Olha que interessante. Então esse verme é a palavra tolaat em hebraico. E ela, por incrível que pareça, está no Salmo 22, no verso 6. Mas eu vou ler a partir do 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezados do povo. Todos que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Então essa planta que se tornou uma árvore, né, estava fazendo sombra, estava fazendo uma proteção, uma tenda, como se fosse uma tenda sobre Jonas. Esse verme destruiu aquela proteção, aquela sombra, né? E com isso, Jonas ficou irritado, né? Melhor morrer do que viver. Mas é aquela história, né? Lembra do que Yeshua disse? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas morrendo, produz muito fruto. Em Isaías 41, também serve para o povo de Deus o verme, ó. Isaías 41, a partir do verso 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Essa palavra vermezinho é a palavra tolaat, em hebraico. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Jacó não é Israel? O povo de Deus? As 12 tribos, as 2 casas de Israel? Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás e o vento os levarás, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás, no Santo de Israel. Os aflitos necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Percebe que Deus cita para Nínive, quando foi salva, haviam 120.000 pessoas? O que significa 120.000 pessoas? É 12 vezes 1.000 vezes 10. 12 são as 12 tribos, 1.000 plenitude e 10 também plenitude. Então será a plenitude da plenitude dos tempos. 120.000 pessoas, todas as tribos, todas as pessoas das tribos. Só uma coisa que eu esqueci de citar é que essa planta, ela foi plantada no dia e no dia seguinte o verme veio. É exatamente o que eu esqueci de comentar do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Foi o dia que Jesus estava na terra. Caminho de um dia. E ele foi morto, não foi? O verme secou a planta e a planta morreu. Entendeu? Mas aquilo foi com um propósito de misericórdia. Percebe? Tudo isso é feito por misericórdia, por amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, voltando para os 120 mil pessoas, a plenitude da plenitude, olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Olha a apostasia. Olha a casa rebelde, comparada com Nínive. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, e exercita-se pessoalmente na piedade. Piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Presta atenção, verso 10 agora. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, Cristo, o enviado, é Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Isso quer dizer que aos infiéis. E Yeshua não é o Salvador para os infiéis também? Claro que é. É o que está escrito aí no verso 10. Ordena e ensina estas coisas. Olha como confirma o Salmo 22, ó. 120 mil, 12 vezes 1000 vezes 10. Plenitude da plenitude. Salmo 28 a partir do verso 28. Salmo 22 a partir do verso 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, as muitas águas. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, todos. E todos os que descem ao pó, quantos que descem aos pó? O fiel ou o infiel? Todos. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. Olha aí a plenitude da plenitude. Às vezes a gente quer que em 6.000 anos todas as coisas se resolvam, mas temos que aguardar o final do 7º milênio. Nós nem começamos o 7º milênio ainda. Então a obra do Messias são 7.000 anos escrito aqui. Entende? Mateus 18, a partir do verso 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Percebe que não é da vontade de Deus que nenhum se perca? E se não é da vontade dele, há algo impossível para ele? Não há. A questão não é se vai salvar, a questão é quando. Lucas 15 dá a resposta.
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Até encontrá-la. Olha o quando. Até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Então, irmãos, esse profeta Jonas, que representa Yeshua, esse profeta Jonas, que aponta as duas testemunhas, irá pregar o evangelho eterno a todas as nações, os 4 cantos da terra, a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os 4 cantos da terra incluem Nínive, a Jerusalém, a casa rebelde, nos 4 cantos da terra onde ela está espalhada. E quem sabe, em outros apriscos, em outros lugares da criação de Deus, que o homem jamais viu, mas que Deus os criou, e que também pertencem às suas ovelhas. Então aguardemos com certeza que, conforme no livro de Jonas ele disse, que ele se arrepende do mal, que ele é um Deus misericordioso, sua misericórdia dura para sempre. Salmo 100, verso 5. Esse Nínive foi resgatada e era uma cidade ímpia, era uma cidade corrupta, até os animais se converteram. Isaías 65, 66 diz o quê? O cordeiro andará junto com o leão. Conversão dos animais, literal? Não sei se isso se ocorrerá, mas que é um paralelo, sem dúvida nenhuma, é. Vamos aguardar. Há muitas coisas ainda que nós desconhecemos neste milênio que vai se adentrar, que pode ser um dia, pode ser 1000 anos, pode ser lá quanto tempo, mas com certeza as 120 mil pessoas, as 120 mil ovelhas, todas elas serão resgatadas, todas elas serão salvas, conforme o próprio Yeshua disse. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.